Partidos sem identidade, país sem direção. Não é novidade que o sistema brasileiro se caracteriza por um elevado número de legendas e pela alta mobilidade de parlamentares entre elas. O que é estranho. Cara, como é que tu troca de partido? Como é que troca tanto de partido? E são trocas motivadas por interesses financeiros. Quando a política, ela deveria ter como base questões ideológicas. Ao menos 115 deputados federais, ou seja, 1/5 da Câmara, 22%, mudaram de partido. Isso não é normal. É possível que esse número chegue a 30%, aproximando-se dos 34% de deputados federais que deixaram a legenda pela qual foram eleitos no ciclo encerrado em 22. E o problema aqui não está só nos deputados que trocam, está nos partidos. Em especial nos partidos que não existe respeito. O que existe no Brasil é um caciquismo político agravado pelo FHC quando faz o fundão junto com a cláusula de barreira. Então, para você eleger gente, você precisa gastar dinheiro. Como é que você vai ter dinheiro? Normalmente pelo fundão. E só tem fundão quem já tem partido. Então, você dificulta que novos partidos cresçam e ascendam. E aí você vai reduzindo, não apenas a quantidade de partido, você concentra o poder financeiro para eleger pessoas na mão dos caciques. É possível que, enfim, chegue a 30%, aproximadamente 34% de deputados federais que deixaram a legenda pela qual foram eleitos no ciclo encerrado em 22. Diferentes fatores explicam esse desapego dos parlamentares às suas legendas. Tão importante quanto esses fatores são seus efeitos. Um sistema partidário com representantes volúveis e legendas amorfas contribui para ampliar o fosso entre as orientações políticas dos brasileiros e as opções eleitorais que lhes são oferecidas. Ao mesmo tempo, esse sistema interdita o debate e a seleção organizada de projetos para o futuro do país. A competição eleitoral no Brasil é intensa. E a taxa média de reeleição foi apenas de 63%. Nas duas eleições recentes, 18 e 22, esse número foi de 47% e 55% respectivamente. Na comparação com os Estados Unidos, onde a taxa de reeleição no mesmo período alcançou cerca de 93%, o nível de competição eleitoral brasileira mostra-se ainda mais claro. Daí que, para aumentar suas chances de sobrevivência eleitoral, os parlamentares brasileiros precisam decidir estrategicamente por qual legenda vão disputar a reeleição. É esse cálculo, diz Pereira, que explica o volume expressivo de trocas durante janelas partidárias. Sua conclusão é de que a volatilidade partidária no Brasil revela menos uma crise de convicção e mais uma lógica de sobrevivência. Eu não vou criticar a Milena Oeste. O errado é o Kassab. Ela tá certa, ela vai pro partido que tá dando liberdade pra ela. E aí, se ficar ruim pra ela, daqui a 2 anos ela muda. Isso é triste pro país. Essa lógica expõe a fragilidade do sistema partidário e dos partidos brasileiros. 78% das mudanças de partido entre 99 e 2022 tiveram como origem legendas à direita do espectro político. O Centrão é o grupo mais amorfo que tem. Não existe mais diferença do MDB pro PSD, pro Republicanos, pro PP, pro União Brasil. Tanto não tem que o PP e a União Brasil, inclusive, se uniram. A esquerda, com 15,8% das trocas, o embaraço é outro. 75,7% delas tiveram como destino partidos classificados como de direita. O cara foi pro Centrão. Esses dados apontam tanto para a indistinção de muitas das legendas entre si, quanto para a indiferença ideológica de parte dos nossos representantes políticos. Nada de surpreende. O problema é que a indiferença ideológica e a debilidade programática da maioria dos partidos impedem a realização de sua tarefa de identificar, defender, conciliar as diferentes orientações políticas presentes na sociedade brasileira. Impedem, em suma, que os partidos traduzam todo o pluralismo da nossa sociedade em conflito político organizado. E a crise que a gente vive hoje, em grande parte, aí corta pro Fiorino Carioca, é por quê? Porque as pessoas não se veem representadas. Porque o movimento hoje de direita, ele não tem como elo uma união em torno de... Não existe objetivos no plural. Existe talvez, muito talvez, um objetivo no singular. Tirar o Lula. Tirar o Lula, pronto. E o resto? Ah, se você concorda 80% comigo, você é melhor. Ninguém sabe o que é esse 80%. E 80% ninguém tem 10%. Ninguém tem 10%. Essa é uma crítica que precisa ser feita. Ninguém mesmo. O único que apresentou algumas não. Todo mundo tem as suas ideias genéricas, mas quem apresentou algumas ideias genéricas nos últimos dias, temerosas, foi o Romeu Zema. Aí eu critico já. Esse é um fator que alimenta a polarização da política atual. Afinal, a população não é composta por 50% de bolsonaristas e 50% de petistas. Aí qual é a lógica? É a lógica do antipetismo versus o antibolsonarismo. A lógica não é petistas versus bolsonaristas. Você entende isso? Porque o antibolsonarismo não é só o petista. Tem um pessoalista, tem o cara do Centrão, tem aquele eleitor, tem um isentão, tem o cara que sabe de nada, mas cai na ladainha da Globo. E na direita não é todo mundo bolsonarista. Tem os liberais, tem um povo que odeia Bolsonaro, mas acha o Lula uma pessoa pior. Então a lógica do país virou do anti. Eu já sei o que eu não gosto, mas e aí? E qual é o plano? Qual é a direita que vocês querem formar? Quase que eu repito com uma frequência grande, né? E até hoje segue sem resposta. Ainda assim, nosso sistema partidário não se preocupa em representar e oferecer alternativas condizentes com a diversidade de visões políticas dos brasileiros. Ao que tudo indica, na eleição presidencial deste ano, não teremos um candidato identificado plenamente com ideias de centro. Ninguém nem sabe o que é ideia de centro. O que são as ideias de centro? Isso ainda é pior.
É um termo totalmente vazio de significado. Além disso, o desinteresse e a debilidade ideológica e programática dos partidos brasileiros comprometem sua aptidão de formular e discutir visões de futuro para o país. Visões que são urgentes neste momento de incertezas existenciais geopolíticas e de transformações tecnológicas imparáveis. E aqui eu tenho que concordar com o Estadão. Ninguém tem. Eu faço autocrítica. Ninguém tem. A direita não tem, viu? Não adianta querer bater no peito e falar que não tem. Sem articulação coletiva, sem deliberação plural e organizada, o destino político do país tende a depender novamente do carisma e da capacidade de mobilização do líder político da vez. Uma solução de que a maior parte dos brasileiros já cansou, mas nossos partidos ainda não. Pegando o gancho, mas vai fazer como? Vai fazer. Vai fazer. Não, né? Para especialistas, a falta de medidas econômicas concretas ocorre em parte devido à prioridade de candidatos da oposição, como Flávio, Caiado, Zema, de se diferenciar de Lula em outras áreas, como segurança pública, política externa e relação com o judiciário. Lula, por sua vez, tem dedicado discursos e pronunciamentos públicos a ações com impacto no período de campanha, mas que não são necessariamente duradouras. Aí, Zema entrou em campo para fazer aceno para quem manda no país. Zema divulgou um conjunto de propostas de governo na semana passada sobre o mote Brasil sem intocáveis, prometendo privatizar todas as empresas estatais. André Esteves adorou, os irmãos Batistas adoraram, os grandes oligopólios internacionais, os grandes fundos, BlackRock, Vanguard, acharam maravilhoso. E acabar com indexações no gasto público. Aqui o André Esteves falou, loucura. Não tem nada mais maligno, satânico do que isso daqui. A gente já explicou essa história. O quanto o cara que depende da Previdência, que vai ver o seu salário ser desindexado, vai sofrer com o passar dos anos. Porque o tempo vai passar, o salário mínimo vai aumentar de um jeito e o outro salário vai aumentar de outra. Daqui a pouco o salário mínimo está 2.000 e o salário do aposentado está 1.600. Aí você vai criar o salário mínimo oficial e o salário mínimo de verdade. E se o salário mínimo já não dá pra nada, imagina o de mentira. Eu não vou entrar na explicação maior, já expliquei isso diversas vezes. Não conte comigo para defender desindexação de nada, em especial das questões ligadas ao salário mínimo. E aí o Globo diz, o que tende a afetar benefícios sociais e os pisos diários como saúde e educação. Então vai lá. Zema vai fazer o corte de gastos, vai apresentar a austeridade que os liberais tanto querem. Melhor não ter um plano. Se o plano é esse, é melhor não ter o plano. Aí vem o Caiado, pra você ver como é que a gente vive. Em participação na semana passada no Fórum da Liberdade em Porto Alegre, o ex-governador de Goiás disse não ser economista, mas é fácil aprender. Realmente, é facílimo, né? Teve todos esses anos como empresário, como um pecuarista, de uma família elitista, no sentido de que faz parte do estamento burocrático brasileiro, porque a família de Caiado já era política, tem uma história na política brasileira, inclusive com os golpistas lá do IPS. Lula recebeu uma relação dívida-PIB em 72% e está entregando 80%. Olha isso aqui, isso porque a economia é fácil. Um governo que der conta de baixar um ponto percentual dessa dívida, todos os empresários vão voltar a investir e acreditar. Se a Selic cair, o povo já investe. Você não precisa esperar a relação dívida-PIB cair para investir. E nenhum país funciona nessa lógica. Se você olhar os mais diversos países, Estados Unidos como exemplo, acho que nos últimos 100 anos os Estados Unidos teve 13 superávites. Mas para os Estados Unidos isso tem outra lógica, que também é a questão da emissão de dólar e manter a economia dolarizada. Não vai entrar na explicação mais profunda, se tu quiser tu vai atrás, te deu pelo menos o início do caminho. O que torna desinteressante investir no país é a Selic a 15%. Quem vai querer se arriscar a botar o seu dinheiro no comércio sem segurança jurídica, podendo ser perseguido, para contratar gente, todo aquele inferno tributário, trabalhista no Brasil, para quem sabe ainda falir? É melhor colocar o dinheiro e ganhar 15% na Selic. Então assim, o problema não é baixar a relação dívida-PIB. O que está travando investimento no Brasil é a taxa básica de juros. E isso porque o Caiado falou que a economia é fácil de aprender. Aí eu olho para trás, a gente tem um parâmetro. As pessoas até hoje da direita não entenderam quem é Enéas Carneiro. Enéas, esse sim, tinha algumas ideias muito mais concretas. Todas as vezes que foi presidente, as apresentou em livro, por temas. Ninguém da direita quis também esmiuçar. Um grande projeto nacional está em 94. O grande projeto nacional de 98 ainda tem o Brasil em Perigo. Enéas, sim, esse se debruçou de tentar entender o país. Essa crítica não é direcionada aos presidenciáveis. É direcionada a todos os políticos do país. Talvez com exceção, e é uma pessoa que eu nem sou de elogiar muito, o Luiz Felipe de Orleans Bragança. Esse, pelo menos, ousou escrever um livro, porque o Brasil é um país atrasado. Isso mostra que, no mínimo, o Luiz Felipe, ele teve a preocupação de entender por que estamos atrasados. No início, né? Você gastar um pouco de energia com isso.